E aí, tudo bem? Tava com saudade? Eu também tava. Tô de volta aqui pra gravar um episódio especialíssimo junto com o cara que tava do meu lado esse tempo todo esse ano, que é o Pedrinho. E aí, Pedrinho, como é que tá? E aí, tô bem, e você, Lucas? Eu tava com saudade, eu realmente tava. Eu Não sei. também tava. Sim. Não, só pro ouvinte aqui saber por que que ficou um tempo sem gravar também. Aconteceu muita coisa na minha vida e eu ainda tô cuidando da produção, do convite de todo mundo. Então, queira ou não, esse projeto demanda um certo tempo e energia, não só para convidar, mas para produzir pautas, para gravar e depois para editar também, que daí é a parte que o Pedro faz a mágica dele aí. Mas depende muito de mim ainda, né? Então, enquanto depender um pouco de mim, as coisas podem parar em algum momento e voltar. E a ideia desse episódio é a gente trazer os melhores momentos de 2022. Essa aqui possivelmente vai ser a parte um, porque não estão todos os episódios aqui, mas a gente trouxe uns destaques, né? O Pedro coletou uns momentos legais de alguns episódios. Você vai ouvir o trecho, a gente vai trocar uma ideia rapidinho e vamos ouvir no trecho. Então, como o Pedro falou, né? Esse é um ótimo episódio para você apresentar para alguém, porque é um episódio que tem uma coletânea de vários episódios. Inclusive, acho que vai dar para ver ter um pouco a evolução, né, desses episódios, porque o Pedro chegou esse ano, talvez. Quando que você chegou, Pedro? Eu cheguei foi por volta de maio, então os primeiros dos 18 ao 24 que a gente vai ver aqui não era eu editando, eu peguei do 24 pra frente. Exato. Então, se eu ouvir um som de lata, foi a edição do Lucas. Se eu ouvir um som de podcast, a edição do Pedro, basicamente. Mas o mais legal, Lucas, que a gente percebe nessa evolução, tanto quem ouve há muito tempo, quanto quem vai pegar dessa coletânea e ouvir daqui pra frente, é que uma coisa que eu sempre falo, inclusive, no meu blog, que o importante é o conteúdo. Não importa se você está fazendo com o seu celular ou Exato. com o gravador velho que estava na gaveta. O conteúdo do Nagocast é muito bom e foi difícil fazer essa coletânea, viu? Pegar os melhores momentos desses episódios foi um desafio, mas acho que ficou bem legal. Ah, que bom. Obrigado, cara. E é bem isso, cara. Eu demorei muito tempo pra construir o Nagocast, porque eu tinha esse perfeccionismo de estar com qualidade de podcast, entre aspas, né? Porque a gente não tem um modelo, mas várias pessoas têm podcast com muita qualidade e tudo, e eu sempre me cobrava muito para ter essa qualidade. A sorte é que desde o começo eu já tinha esse microfone, que é um microfone muito bom, que eu levei para viajar e tudo mais. E esse microfone, independente da minha edição merda, o som pelo menos era bom. Então, desde o começo o som foi bom, mas não que isso seja necessário, porque hoje em dia, cara, o próprio celular, assim, se você fizer bem feito, fechadinho e com. Pô, tem um monte de eliminador de ruído, essas coisas, dá pra fazer, né, cara? Sim, sim, exatamente. Aí a importância é focar no seu conteúdo, o que que você passa, e criar comunidade, que também é outra coisa que o Nagocast com certeza consolidou e vem consolidando cada vez mais, né, junto com os Nagolitos. Pô, é verdade, cara. Foi a primeira vez que eu ouvi a palavra fã dentro do Nagol, foi no Nagolcast, cara. Pessoas dizendo, sou fã do Nagolcast, eu falei, nah, que isso? Tem roupa pra isso, tá louco? Não fala uma palavra dessa que eu fico até. Que isso? Exatamente, bom demais. Inclusive, a gente viu como que o Nagocast, não sei se a gente pode falar influenciou, acho que dá pra gente usar essa palavra, mas Tá. algumas coisas, alguns ouvintes mandaram áudios, não foi isso mesmo? Falando sobre Mandaram. Quando é que a podcast. gente vai colocar esses áudios? Você vai pôr nesse episódio? Eu lembrei deles agora, vamos por agora já. Então vamos colocar agora, tudo friamente calculado. Fala aí, Lucas, beleza? Bom, o NagoCast me ajudou muito, tanto na questão de comunicação, onde agora eu estou mais ah, livre para poder me comunicar nas redes sociais, mas também na produtividade. Eu sempre fui um cara muito ansioso e meio desorganizado demais, e ouvir aí o NagoCast é muito bom porque, de forma simples e objetiva, ele traz métodos, metodologias para ajudar aí a nossa vida a ficar um pouquinho melhor. Mas é legal porque eu senti a minha evolução como profissional aqui falando, né? Na questão de gravação, porque eu tinha muito medo de gravar podcast. Hoje, eu falo pra você que é o que eu mais gosto de fazer, eu acho que é o podcast, porque é mais leve, sabe? Você tem pauta, mas você não tem roteiro.
E eu gosto muito disso. Uhum. E é uma questão também, cara, que eu não sei te explicar, assim, mas eu curto bastante essa parada de podcast. Eu curti bastante gravar esses podcasts também. Cara, e uma coisa legal que eu queria trazer também é que, já que a gente tinha falado sobre esse é um ótimo episódio para você apresentar para alguém, então eu vou aproveitar e apresentar o que eu entendo como NagoCast, né? Porque eu acho que isso é uma parte importante para dizer que cada canal, o método Nago trata de uma forma diferente. Vou te dar um exemplo. Eu trato o Instagram, por exemplo, como se fosse o intervalo da escola. O que você come no intervalo da escola? Come um lanchinho Lanchinho. ali, uma bisnaguinha, um todinho, uma coisinha rápida, assim, não mata a fome, mas é gostosinho, sabe? Então, É. eu tento trazer coisas gostosinhas no Instagram, no TikTok, coisas rápidas, né? Mas que. Nossa. Coisas rápidas, mas que tragam alguma informação interessante, né? Quando a gente fala de LinkedIn, por exemplo, eu tento tratar o assunto de uma forma mais séria, mais voltada para a carreira, mais voltada para o teu trabalho profissional. Quando a gente vai para o YouTube, todas essas ideias que eu tratei no LinkedIn ou no Instagram, eu tento mostrar isso de uma forma mais prática. Então, tudo que tem ferramentas, frameworks, eu coloco em prática lá no YouTube. Então, quando você quer aprender o como das coisas que eu mostro, é no YouTube que você vai aprender, sabe? É no YouTube que você vai pegar a mão na massa. E o Nagocast? Onde entra isso? O Nagocast, para mim, ele é uma plataforma para a gente trazer esses conteúdos através de experiências, saca? Então, como que essas coisas que eu fiz transformam minha vida no meu dia a dia? Né? Uhum. Através das histórias que eu conto, através das perguntas que eu faço para os convidados. Então, os convidados trazendo o que ele entende de disciplina através das experiências deles. Então, eu acho que é uma forma didática até de entender, mas não é uma aula. Tipo, você não vai vir aqui no YouTube, você não vai vir aqui no Nagocast e procurar uma aula de produtividade. Não. Você vai escutar uma conversa onde nós contamos histórias sobre como a produtividade nos ajudou ou atrapalhou em algum momento, saca? Então, pra mim, Excelente. esse é o Uhum. Nagocast. Muito bom, muito bom. E essas histórias, essas conversas, geram conteúdo muito, muito rico, que faz parte desse, né, da Nago Company, como eu já falei antes aqui. Nago Company é ótimo. Mas é muito legal isso, como que você vê na prática, você chama pessoas que estão trabalhando, lidando com isso no dia a dia, e como que todo esse, não sei, é um lanchinho no Instagram, é uma refeição mais completa no LinkedIn, aqui já é o papo de bar, já é, você Aí é já, o papo de bar. né? Exato. Exatamente. Mas que você aprende muito também. Exato. E é você aprender organização não através de uma didática, mas através de conexões. Porque assim, eu tenho a minha forma de organizar, eu tenho metodologias e tudo para você encontrar a sua. Só que aqui no Nagocast eu consigo ampliar essa visão, mostrar uma pessoa que tem filhos, né? Eu não tenho filhos, não tem como eu me organizar como um pai se eu não tenho filhos, mas eu trago um pai aqui para dizer como é que é, sabe? Eu trago um tatuador para falar como é que é. Então, a ideia é essa, trazer vários ambientes diferentes para você se conectar com alguma coisa e a partir disso você aprender. Lucas, vamos lá. Antes da gente ir para os cortes, eu quero citar alguns pontos altos do NagoCast nesse ano de 2022, porque ele Uh, foi um filho seu que cresceu um pouquinho, podemos dizer foi, isso? cara. Um Cara, pequeno me assustei histórico. quando eu vi o número de episódios que a gente já tem, cara. De verdade, Exato. me assustei, me assustei. E as pessoas se assustam, falam, quê? Você tem um podcast com 40 episódios? Sim. Exatamente, exatamente. Você começou gravando em live, não foi isso mesmo? Em live no Instagram? Comecei gravando em live no YouTube, aí eu Ah, soltava, e aí a gravação eu extraía o áudio e jogava no podcast. Mas ele era gravado como podcast dentro do YouTube. sim, excelente. Pra mim ficou marcado isso. Eu fui ouvir desde os primeiros episódios pra pegar a ambientação, o que que era o Nagocast, pra não chegar já mudando, já querendo sentar na janelinha quando eu fui editar. E aí eu falei isso no episódio que eu participei, que era, cara, teve pausa de 10 segundos de você falando. Peraí que eu vou pegar água. Isso aí, Cara, isso aí é massa, cara. Eu curto isso é isso. ouro, isso é maravilhoso. E essa naturalidade, eu falei de papo de bar, mas é onde você se sente aqui mais solto, mais à vontade
para falar abertamente, para fazer pergunta para os convidados que estão, né? Uhum. E muito legal isso. Então, só nesse ano de 2022 foram 28 episódios publicados, Uou. dentre os quais 24, se não me engano, eu que editei. E muito obrigado por me dar esse privilégio, por abrir essa oportunidade também. São mais de Eu 2 aprendi. episódios por mês, né? Tava fazendo os cálculos aqui. Sim, sim, são mais de 2 episódios por mês. E só em 2022 foram 30 horas, 48 minutos e 38 segundos de conteúdo. Passando aí na linha de chegada, depois de falar muito. Caramba, velho, eu falei por um dia esse ano. 1 dia e 6 horas, Uma exatamente. coisa legal aqui, eu sou uma pessoa que amo ouvir podcast quando eu vou fazer viagem de ônibus. Tipo, vou pra São Paulo, 6 horas de viagem. Cara, eu já consigo, coloco pelo menos 3 horas de podcast pra ouvir. Tipo, deixo baixado já. Por Sim. que eu tô dizendo isso? Se você tá ouvindo isso agora, vai fazer uma viagem, final de ano, ou tá ouvindo isso mais pra frente, você já pode fazer uma maratona aqui, né? Já pode baixar uns Exatamente. episódiozinhos que você tem basicamente um dia de conteúdo aqui. Se você for fazer igual o Eduardo Ries e for viajar para Manaus para encontrar alguém que você conhece pela internet, Pra levar um aí golpe do amor. as 30 horas dos últimos NagoCast do último ano vai te servir maravilhosamente. E talvez E você não volte no pense, meio do caminho, né? Se você ouvir a história e toda. não pense que só tem assunto sério aqui, não. Porque o episódio do Ries, por exemplo, é uma chuva de aleatoriedades e gente bêbada, inclusive. Muito bem, muito bem. Você percebe a evolução, né? Com o passar dos drinks no episódio. É. E nesse ano de 2022, tivemos 1.594 visualizações nos episódios que saíram esse ano. E Então, detalhe, né? Essa conta, ela vem diretamente do Spotify, né? Tem outros podcasts também. Esse é o que vem direto do Spotify, né? isso, exatamente. Tem outros agregadores diversos, então a gente não tem como saber exatamente. Além do que o seu filho na GoCast agora tem um canal no YouTube. Esquece! Acho que é a primeira vez que a gente fala disso, hein? Primeira ou segunda vez, Cara, exatamente. a gente Ele tem tá um lá canal quietinho. no YouTube do Nagocast que quando você entrar tem 60 vídeos lá já. Tá ligado? Basicamente isso. Exatamente, ele tá quietinho por causa disso. A hora que Pedro, o soltar, que que tem no canal do YouTube do Nagocast? Que inclusive o Pedro é o gerente desse canal. é o seguinte. Eu já edito o episódio falando, cara, isso aqui é um ensinamento pra vida. Esses últimos 5 minutos aqui eu vou ensinar pro meu filho. E aí, isso vira um corte. E tá lá no canal do YouTube do NagoCast. Acredito que o link vai estar na descrição do episódio. Com E eu certeza. posso apontar para baixo, porque tá na descrição do YouTube também. Boa, boa. Então, assim, acho que a partir do episódio 32, se não me engano, ou 36, os episódios começaram a ser gravados em vídeo, né? Uhum. Então você pode assistir em vídeo no Spotify também, mas tem lá no canal do YouTube. E tem os cortes de 5 a 10 minutos com pílulas maiores, né, destaques do que foi o episódio, para você que não consegue ouvir o episódio inteiro ou quer lembrar de momentos marcantes do NagoCast. Então, basicamente, se você tá no seu agregador de áudio, seja um Spotify, seja um Google Podcast, seja lá o que for, você consegue ouvir o podcast. No Spotify, você pode ouvir e assistir. Então, a gente sempre grava agora. Não todos, tá, gente? Mas nos últimos episódios você já vai ver a evolução. Foi mais uma evolução do Nagocast. E isso gerou que a gente pensou, pô, vamos colocar um canal só pro Nagocast, então, com a parte visual, pra gente gravar tudo. Então, uma pessoa pode ir no Spotify assistir, mas ela pode ir no YouTube também, que acaba sendo mais fácil. No YouTube tem o episódio completo dos episódios que foram gravados, desde que a gente tem o canal. E aí, todo o episódio que foi lançado completo, o Pedro colocou pelo menos 2 cortes legais, assim. E aí, cada corte, tipo, é o assunto completo pra você ouvir de cabo a rabo ali também. Exatamente, muito bem. E é o que você falou, ele ter o canal próprio, quer dizer que o NagoCast já tá crescendo ali. É uma criancinha que já tá andando já. Já tá Isso que a gente faz pouca propaganda, mas agora isso vai mudar. Isso vai mudar agora. bom A demais. gente vai chegar no método Nagol do YouTube. Perfeito. Vamos para os trechos, então? Bora.
Um hábito é uma rotina ou um comportamento que é realizado regularmente e, em muitos casos, de modo automático. O nosso cérebro, ele tem uma energia como se fosse a bateria de um celular. Se você ficar mexendo no seu celular toda hora, concorda comigo que a bateria vai acabar mais rápido? Da mesma forma, o nosso cérebro, se ele ficar trabalhando o tempo todo, ele vai acabar a energia mais cedo. Tô falando de uma maneira bem grossa, tá? Se algum especialista estiver aí, me desculpe, mas é só para entender mais ou menos. O nosso cérebro, aliás, ele cria hábitos para automatizar algumas ações e ele consumir menos energia para realizar essas atividades. E todos nós lidamos com contratempos. E em longo prazo, a qualidade das nossas vidas vai depender da qualidade dos nossos hábitos. Então, eu estou dizendo isso porque nosso dia ele é feito mais ou menos 50% por hábitos. Muitas coisas do que você faz são hábitos. Você já nem pensa, por exemplo, para levantar, tomar um banho, tomar um café da manhã, sabe? Isso é um hábito. E quando a gente coloca hábitos que não estão de acordo com o que nós queremos para a nossa vida, a tendência é que nós temos uma vida de maus hábitos, de hábitos ruins, né? Para o que a gente quer. Lucas, muito legal que lá no começo do ano, no episódio 18, o nome Um Grande Desafio de um Novo Hábito, você deu essas dicas maravilhosas que eu acho que deve virar um livro, né? Eu não sei. Eu não quero adiantar Meu projetos. projeto para 2023 e 2024 é um livro. Olha, e você acha que falar sobre hábito e produtividade renderia mais um livro? Eu digo porque tem alguns livros muito bons falando especificamente sobre isso, né? Sobre como os Aham. hábitos influenciam na sua produtividade. Mas e aí? Você faria? Seria sobre esse assunto? Renderia? Cara, eu não. Tipo assim, talvez o que eu vou falar agora vai mudar bastante, né? Possivelmente. Sim. Mas hoje, o dia que eu tô gravando, a minha ideia para livro é fazer algo didático, como se fosse um manual de metodologias. Tem um livro do Paulo Coelho que se chama O Livro dos Manuais. E esse livro eu acho genial. Sabe por quê? Porque ele basicamente ele criou uma série de manuais da vida. Por exemplo, o manual das pessoas que foram frustradas pelo amor. E aí tem várias regras, sabe? É bem Legal. engraçado, assim, tipo, esse livro. Eu acho bem massa ele. E Aham. aí, foi isso que me deu a ideia de fazer, cara, se eu fizer livros pequenos, igual os livros da Harvard Business Review, eles têm Sim, aqueles livros aham. de 20 minutos, né? Oh, quem te deu? Ah, um ataque de oportunidade desse a gente não perde. Ó. Cara, minha ideia é fazer livros pequenos, assim, sabe? Só que daí eu fazer uma série de livros, um pra produtividade, um pra organização, um pra cada coisa, assim, saca? Então, minha ideia, né, é fazer, tipo, esse seriado de livros que daí a pessoa pode colecionar, fazer bem bonitinho, né? Porque na Gol tem que ser ilustradinho, bonitinho e tal, né? Cara, Então, legal, essa é uma legal. ideia que eu tenho pra fazer. Não, bom demais. Muito boa. Nesse trecho que a gente ouviu, você falou: a qualidade da nossa vida vai depender das qualidades dos nossos hábitos. E essa frase é perfeita. Eu não sei se ela resume o episódio, porque o episódio 18 vale a pena ser ouvido. Uhum. É até triste que ele fica lá para baixo no feed, mas voltem lá para ouvir, porque tem muitos ensinamentos que dá para tirar para a vida mesmo, né? E quando você pega a qualidade da nossa vida, ela depende da qualidade dos nossos hábitos. Se você fazer um zoom com a mão, dá para dizer mais uma coisa ainda. A qualidade dos seus hábitos, ela vai depender das suas escolhas a cada momento do dia. Por quê? Você sabia que o ser humano, ele toma em média 35 mil decisões por dia? Você sabia disso? Caramba. É mais ou menos uma decisão a cada 2 segundos. Então, se você pegar o livro dos hábitos atômicos, o James Clear, essa frase é dele, inclusive, né? Da qualidade da nossa vida depende da qualidade dos nossos hábitos. Uhum. Ele fala também dos momentos decisórios dos nossos dias. E isso é muito interessante, porque se você parar para pensar, se eu não me engano, nesse episódio eu até falo sobre isso. Existem momentos pontuais do nosso dia que, dependendo da nossa escolha, as próximas horas vão ser diferentes. Sim. Igual Uhum. aqueles jogos que tem 7 finais, dependendo das escolhas que você faz.
O teu Exatamente. dia é a mesma coisa. Então, vou dar um exemplo bem raso, assim. Se eu acordar e eu tomar um banho, possivelmente eu vou sair do banho, escovar meu dente, comer e começar meu dia. Uhum. Agora, se eu acordar e eu colocar a minha roupa de academia, eu vou treinar. E se eu for treinar, eu vou tomar meu banho, escovar meu dente, mas a minha comida vai ser diferente, porque eu treinei, sabe? Então Sim. eu vou me programar para não comer errado. Uhum. Então é isso que vai acontecendo, assim, teu dia vai ficando melhor ou pior de acordo com as escolhas que você faz. Exatamente. Uma árvore de decisões, né? Cada vez chegando mais perto das folhas. E aí depende de como que vai estar a sua folha no final do dia. Se vai estar seca, se vai estar produzindo Exatamente. frutos. Cara, esse episódio é ótimo. Eu recomendo fortemente ouvir ele. Com certeza, escuta o episódio. E, inclusive, esse episódio, você usou áudios de amigos seus falando sobre diferentes pontos de vista do que são hábitos saudáveis, quais são os hábitos que eles gostam de cultivar. Eu acho que seria legal para 2023 o NagoCast voltar a ter essas participações dos ouvintes, né? Eu concordo. Inclusive, eu acho que esse foi o episódio mais ouvido do NagoCast até hoje, se eu não tô enganado. Do ano foi, eu não sei se foi do NagoCast. Eu acho que foi do NagoCast, eu acho que foi o episódio mais ouvido. E foi esse que eu trouxe os áudios dos meus amigos e ficou muito bom, cara. Eu acho que eu vou fazer isso mais vezes também. Sinto falta. Quando a gente começou a revisar isso, eu até te falei, nossa, esse lance dos áudios é massa, cara. Esse Com lance dos áudios certeza. é interessante. Já voltamos nesse episódio com os áudios que você ouviu mais cedo de quem, né, é afetado pelo NagoCast. Muito bom. Sim. Bom, beleza. Agora a gente tá nos episódios 19 e 20, que saíram lá em abril de 2022, com... Na verdade, foram 2 episódios em que você dividiu, né? Cada um teve 5 hábitos, no total 10 hábitos que duplicaram minha produtividade. E eu listei eles aqui novamente, Lucas, para saber como é que tá essa lista quase um ano depois, né? Uns 18 Uhum. meses depois. O primeiro seria aprender a usar a agenda. Porra, agenda, cara. Esse até hoje eu colocaria em número um como o mais importante também, porque a agenda é a tua visão do teu tempo, cara. É ali que você vai ver o tempo que você tem disponível para fazer atividades. Então, não deixe de usar uma agenda, seja ela física, seja ela digital. A agenda hoje eu acho que a ferramenta mais importante para você organizar o teu tempo. Perfeito. Eu acho que eu vou falar isso dos 10 pontos, tá? Mas esse merece um episódio só sobre agenda. Só Só, sobre como. inclusive, no meu canal do YouTube, eu tenho 2 episódios gigantes, cara. Tipo assim, eu acho que se somar os 2 episódios deve dar 1 hora de vídeo. Só falando de agenda. É verdade, já tem lá. Porque assim, é muito modular, cada pessoa tem sua necessidade e o jeito que vai ser mais prático para ela. Mas eu vi um desses do YouTube e tá tudo lá. É só você escolher o jeito que é mais fácil para você, né? Uhum. Segundo ponto é parar de perder tempo focando no problema. Essencial, né? Essencial. Essencial. Eu acho que nesse sentido, eu falei mais pra a pessoa não ficar focando no que deu errado, sabe? E não no sentido assim, não olhar pro problema. Porque é importante olhar pro problema, é importante questionar o problema, mas é muito mais no sentido assim, tive uma frustração. Vou ficar 5 dias olhando para aquilo ali chorando, ou eu vou olhar para aquilo ali, não, beleza, foi uma bosta, é o primeiro dia de luto, aí depois no próximo dia, ok, o que eu posso fazer para resolver esse problema, sabe? Sim. Eu Uhum. fui, eu fui demitido agora em dezembro, e eu fiquei o primeiro dia em luto, cara. Fiquei um dia mal pra caramba e tudo mais. No dia seguinte, ok, o que eu posso fazer de melhor agora? Porque eu sabia que a demissão não foi por um trabalho errado, não foi por produtividade, não foi por nada. Foi uma decisão da empresa, de acordo com os produtos e tal. Tá tudo certo. Então o que eu posso fazer? Eu vou ficar chorando por isso aqui ou eu vou resolver esse problema, sabe? Exatamente, exatamente. E, inclusive, ainda falando sobre hábitos, talvez você esteja querendo começar um hábito novo e aí falhou em 2 dias, né? Boa. Mas se você focar demais naquilo, talvez o terceiro você falhe também, e o quarto, e o quinto, né? Isso aqui é um spoiler, cara. Você nunca vai conseguir fazer o teu hábito 100% todos os dias. Essa é a regra da disciplina. A regra da disciplina é igual um coração que tá acima e tá pra baixo, tá pra cima e tá pra baixo. Tem dia que você vai estar bem, tem dia que você vai estar mais ou menos, tem dia que você vai estar mal.
E o problema, aliás, a mensagem principal é o que você vai fazer no dia seguinte. Se você falhou hoje e desistiu, aí você matou o teu hábito. Agora, se você falhou e no dia seguinte você voltou na escala zero de novo para começar, esse é o poder da disciplina. O poder da disciplina não é a falha, é o que você faz com ela. Excelente, perfeito, bom demais. Eu acho que eu vou ter. Daqui a pouco eu vou fazer destaque só desse episódio, tá? Pílulas desse Esse é bom, episódio. esse é bom. O terceiro ponto é estar próximo de pessoas que te ajudem a evoluir. E isso é muito importante, até tanto no sentido de criar uma comunidade ou estar em uma comunidade de pessoas que têm o Sim. mesmo objetivo que você, ou talvez, como você falou no episódio, né, que... Deixa eu lembrar exatamente como que foi. Você falou algo sobre você ser o mais inteligente do grupo. Você tá no lugar errado. Exatamente. É uma frase do livro do Hobby como Artista. Ele fala pra você nunca estar num lugar onde você é tecnicamente muito melhor que as pessoas, sabe? Mas isso não é pra você desfazer das pessoas, é só porque assim, você procurar cenários onde você pode aprender e absorver mais coisas, né? Então, ter pessoas sempre melhor que você dentro do teu grupo vai te ajudar a ser melhor. É mais nesse sentido, né? Isso. E essa Pessoas que você frase pode também, absorver delas, né? exato. E essa frase também do esteja próximo de pessoas que te ajudem a evoluir, ele tem um livro. Aliás, no momento que esse vídeo foi postado, já foi postado um vídeo no YouTube que eu coloquei os 12 livros que eu li esse ano, mais um, que é o que eu tava terminando de ler. E um desses livros, que é do Joel J, ele fala também sobre isso, de você estar próximo de pessoas que te ajudam a evoluir. Por quê? Porque assim, tudo vai depender das coisas que você quer na tua vida. Digamos eu trabalho com tecnologia, que é uma parada do futuro, chego na minha avó, que, pô, minha avó não liga um celular, e falo pra ela, vó, quero trabalhar com NFT. Aí minha avó, que porra é essa, meu neto? Aí eu vou explicar o que é NFT pra minha avó. Daí ela fala assim, não, filho, compra uma casa. Isso não vai dar certo, não. Isso aí, ixi, Maria. Isso aí nem existe, é digital. Que isso, sabe? Como é que eu vou evoluir nesse sentido, né, da tecnologia, Sim. colocando só a minha avó próximo de mim, né? Então não é pra você desfazer da tua avó e não falar mais com ela. Tua avó não vai entender esse contexto porque ela não tá nesse contexto. É só pra você estar próximos de pessoas que estejam evoluindo nessa área pra você nadar com a maré e não contra a maré. Que quando você nada contra a maré, você pode até conseguir chegar, só que você gasta muita energia, né? Se você está contra a maré nadando, você vai cansar muito mais rápido. Agora, se você estiver nadando com a maré, você vai surfar a onda. Então, a ideia dessa dica é você assim, pô, eu quero começar a entrar na área de podcast. Vou começar a estar próximo de pessoas de podcast também, para eu poder absorver mais coisas, para eles me ajudarem, para eles me incentivarem quando eu achar que tá indo mal. Ou, pô, flopou, 2 pessoas ouviram só. Não, calma aí, Lucas, é assim mesmo no começo. Vai gravando que uma hora pega e você vai ter um monte de episódio e tal. É mais nesse sentido, porque se eu procurar meu pai pra falar de podcast, ele não acredita nisso, porque ele não vive isso, entendeu? Exatamente. Bom, você falou em nadar contra a maré, eu lembrei do Nemo com as tartarugas, que ajudaram ele a chegar no objetivo muito mais rápido. É verdade, cara. Pô, o cara Estar com trouxe agora alguém que informação. conhece o caminho, né? Exatamente. Exato, Bom demais. exatamente. O quarto ponto é fazer exercícios físicos. E aí eu acho que exercícios físicos, atividade esportiva de modo geral, acabou entrando no método Nagô e no NagôCast esse ano com mais força, né? Esse tema de exercícios Muito. físicos e como que isso afeta a produtividade. Explica um pouco mais aí. É verdade. E quando eu gravei esse podcast, eu ainda nem tinha começado o desafio que eu tinha feito, né? O desafio 35N, que inclusive tá na descrição. Mas o esporte transformou novamente minha vida, né? Eu sempre fui uma pessoa do esporte, mas quando eu me mudei pra Porto Alegre, eu me afastei bastante, né? Só joguei bola, essas coisas. Mas agora, esse ano, eu voltei, assim, a treinar, praticar esportes, participar de campeonatos e tudo mais. Mas, Pedrito, não é só sobre isso que eu tô dizendo quando eu falo exercício físico. Exercício físico, ele inclui qualquer tipo de movimentação em exercício.
O fato de você subir numa escada é um exercício. É. O fato de você estar deixando de usar a máquina de lavar louça lá e lavando louça também não deixa de ser um exercício. Inclusive, tem povos que vivem muito mais por causa de coisas como essa, porque eles evitam qualquer coisa automática, né? Tudo que envolve botões, eles economizam, né? Ao invés de usar elevador, eles usam escada. Aí você fala, nossa, Lucas, mas que escada vai mudar na minha vida? Nada em um dia, né? Mas daqui 2, 5 anos andando de escada e não usando elevador, você vai sentir a diferença. Você vai ver que não tem dor no joelho, você não sente fadiga. Uma coisinha É. pequenininha como usar a escada. E então, assim, no Desafio 35N, ele fala justamente sobre criação de hábitos saudáveis. É interessante porque lá eu falo sobre essas questões de exercício, que às vezes a pessoa fala, não, Lucas, mas eu não consigo fazer um exercício porque eu tenho um filho aqui, sabe? A criança não para de correr e tal. Ué, por que você não brinca de pega-pega com teu filho, sabe? Tudo é exercício. O exercício não é você pôr uma roupa e ir na academia. Exercício é você estar em movimento, né? Então, Sim. quando a gente fala de fazer exercício físico, é qualquer tipo. É alongamento, é um exercício mais básico, é uma corridinha com a criança, é um esconde-esconde. Qualquer coisa pode ser contado como exercício. Perfeito, muito bom. Já é um acréscimo ao episódio lá de abril, porque você não Perfeito. tinha citado esse ponto. O quinto ponto é pensar inteligente, e eu acho que tem muita relação com isso, porque você estava falando sobre hábitos que podem se aglomerar no sentido de você aprimorar um hábito e levar outros junto, sabe? Uhum, E pensar empilhamento. Isso, empilhamento, exatamente. E Uhum. pensar inteligente para produtividade é mais que essencial também, né? Sim, quando a gente fala de produtividade, pensar inteligente é pensar em eficiência, né? Uhum. Como é que eu posso trazer esse mesmo resultado gerando menos energia, ou consumindo menos energia e consumindo menos tempo? Ou um, ou o outro, ou os dois juntos, né? Sim. Pensar eficiente é isso. Então, quando você tem um pensamento escalável, um pensamento mais inteligente, tudo que você faz de operacional, você vai tentar escalar isso, certo? Então, quer ver um pensamento inteligente que eu fiz? Já deve ter mais de um ano. Foi o fato de unir as atividades de mesma categoria, que eu acho que é dos pontos que a gente tem aí. É o ponto 6, exatamente. Seis e Então, o 7 estão relacionados. a gente vai falar sobre eles mais especificamente, mas basicamente eu pego toda segunda-feira, coloco todas as tarefas de escrita do Nagol e eu faço tudo no mesmo momento. Por que isso é pensar inteligente? Porque quando você consegue aglomerar atividades de mesma categoria ou do mesmo projeto, o teu cérebro não muda de contexto, então você consegue entrar naquele flow de trabalhar, sabe? Vou escrever, 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 escrever. Acabou. Agora eu vou fazer outra coisa. Então isso é um pensamento inteligente, me fez consumir menos tempo e energia numa atividade que eu fazia. Ao invés de escrever todo dia para entrar no flow, escrever, gastar lá 40 minutos para escrever um negócio, hoje eu gasto 2 horas e escrevo tudo, sabe? O sexto ponto é direcionar o dia por objetivos e não por listas de tarefas. E isso envolve a agenda, mas acho que é muito mais do que a agenda, né? O jeito que você pensa o seu dia. Isso, é pensar de uma maneira mais focada. Tem um vídeo no meu canal no YouTube também, do Método Nagol, que é Organização Produtiva, né? Tem a parte 1 e parte 2. E lá eu ensino como você pode pegar o teu dia e simplificar em 3 simples tarefas, né? Uma grande, uma média e uma pequena, por exemplo. Sim. Isso você reduz basicamente o teu dia. Nesse episódio eu não falo sobre isso, eu falo sobre você simplificar o teu dia, ao invés de ficar pensando numa lista enorme de tarefas, você pensar nos objetivos principais. Digamos assim, cara, não importa como for meu dia, se hoje eu conseguir gravar o episódio do Nagocast, meu dia tá bom. Então, essa é a tarefa mais importante do dia. E nessa metodologia que eu ensino, é você basicamente conglomerar as tarefas em uma grande tarefa, sabe? Então, uma gravação de Nagocast envolve várias coisas, né? Sim. Você fazer um relatório envolve várias atividades. Então, basicamente, é você fazer isso, você conseguir simplificar o teu dia em poucas tarefas, porque isso te traz mais foco e é mais fácil você priorizar, fazer a maior tarefa primeiro, a mais importante, depois você faz a segunda e depois a terceira e acabou o teu dia, sabe? Uhum. Perfeito. Mais uma vez, esse vale um episódio só para ele, mas já tem um Vale. vídeo lá no canal do Vale, Método mas a gente Nagel. pode fazer também.
Perfeito, perfeito. E o sétimo ponto é dividir o dia por categorias de atividades. Né, é um jeito de otimizar a sua vida, se você conseguir aplicar, né, fazer esse hábito funcionar de um jeito inteligente, Uhum. perfeito, né? Sua rotina muda de forma completa, né? Como que você Isso. faz isso na sua agenda? Você consegue dar um exemplo? Você pode fazer isso de duas maneiras. Você pode unir todas as tarefas de uma categoria, como eu dei o exemplo, todas as tarefas que envolvem escrita. E eu pegar e fazer tudo isso num período na agenda. Então, a agenda das 9 às 11 eu vou só escrever e-mail. Então, todos os e-mails eu vou escrever das 9 às 11. Essa é uma maneira. A segunda maneira é você pegar todas as atividades de um certo projeto. Então, eu vou pegar o meu projeto, sei lá, meu projeto montar uma apresentação que envolve arte, que envolve escrita, envolve várias coisas diferentes. Sim. Mas é um projeto apresentação. Então, essa é uma outra maneira, você pegar um projeto e fazer todas as atividades desse projeto. Então, são duas maneiras que você pode fazer de pegar um horário e fazer só aquilo ali. Perfeito, perfeito. E ainda sobre isso, o oitavo ponto é preparar o seu cenário para a tarefa que você vai fazer. Porque, assim como você falou, inclusive no episódio 18, que a gente. O nosso cérebro leva um tempo para mudar de uma atividade para outra, ou Uhum. para entender que você está num cenário ou em outro, né? Isso. Como que isso duplicou ou triplicou sua produtividade nesse sentido? Economizando energia, principalmente, né? Quando você tá com o celular, igual eu falei no episódio 18, você tá com o celular, aí você liga o 3G, começa a ouvir uma música, enquanto você escreve um texto, enquanto você faz outra coisa, com a luz alta da tua tela, o que vai acontecer com a bateria do teu celular? Ela vai acabar rápido. Então, quando você quer ser multitarefas e começa a fazer 10 coisas ao mesmo tempo, teu cérebro tá trocando de contexto o tempo todo. Isso faz consumir mais energia e te deixar mais cansado. A ideia disso aqui é exatamente o contrário. Você prepara um cenário para você fazer aquela atividade, teu cérebro vai fazer só aquilo ali e depois vai trocar. Porque se você ficar trocando toda hora, você perde contexto e você perde foco, porque o teu cérebro demora 15 minutos para entrar em foco. Esses 15 minutos é só consumo de energia. É como se esses 15 minutos fossem você andando na cidade com um carro em primeira, segunda, terceira, e aí, quando você entra no flow, depois dos 15 minutos, é como se estivesse em quinta na estrada, andando tranquilinho. Exatamente, perfeito. E aí, voltando à analogia do celular, a gente precisa recarregar. E o nono ponto é determinar horários de lazer e horários de administração, que geralmente a gente só coloca horários operacionais, né? Eu vou fazer Uhum, isso, eu tenho isso para fazer e aí eu ocupo o dia inteiro com as coisas que tem para fazer. exato. E muitas vezes essas tarefas operacionais roubam o nosso tempo porque a gente não quer fazer as grandes tarefas. É uma maneira de procrastinar. Por Sim. quê? Porque essas tarefas operacionais são fáceis de fazer. Então, Uhum. você quer se sentir produtivo, você vai lá e faz essas tarefas primeiro, deixando as tarefas mais importantes por último. Sim. Só que isso é um perigo. Porque imagine que a sua tarefa tem um valor em dinheiro. A tarefa mais importante custa R$ 50. As suas tarefas operacionais custam R$ 1. Você está fazendo 20 tarefas de R$ 1, enquanto você podia estar fazendo uma de 50. Sim. Entendeu? Então tem que cuidar muito com isso. Perfeito. E aí, ainda contra a procrastinação, o décimo ponto que é simplesmente fácil, né? O Simplesmente faça. just do it. Isso serve para todos os pontos, né, inclusive, né? É o que alguns chamam também de engole o choro e faz. Como você Sim. preferir chamar isso, pode chamar. Mas tem hora que você precisa só baixar a cabeça e fazer. Que é o começar. Começou, aí o negócio vai, sabe? Se fosse para fazer uma lista, eu tenho certeza que ela seria diferente agora, mas teria alguma coisa para você acrescentar nessa lista agora, né? Fim de 2022, começo de 23? O que eu acrescentaria, talvez, não que não esteja incluso, né? Mas era tomar cuidado com o teu tempo de planejamento. Que seria basicamente, antes de planejar, entenda teu tempo, né? Sim, Tenha clareza. Tenha clareza antes de você fazer um planejamento. Porque de nada vale você fazer um planejamento se você não tem tempo para executar ele. exatamente. E é uma coisa que você consegue com experiência
E também autoanálise, né? Sabendo analisar Perfeito. quanto vale seu tempo e o quanto você leva para fazer as tarefas que Olha, eu você não queria quer. ficar fazendo merchan toda hora, mas tem um vídeo no YouTube. Tem um vídeo que eu fiz no YouTube que fala exatamente sobre gerenciamento de tempo, que eu falo como você pode gerenciar teu tempo. A base que eu peguei justamente é o livro que o Pedro mostrou ali de gestão do tempo. E aí eu Exatamente. fiz uma ferramenta gratuita que nesse vídeo você pode acessar, baixar e utilizar para você aprender a gerir melhor seu tempo. Você tá entendendo, né? Que o Método Nagô não tá de Ah, meu, é brincadeira aqui. sucesso, né, cara? Pelo amor de Deus. E de graça. De graça. Tão de graça quanto o presente que eu recebi. O livro Merece. Sua Carreira em 20 Minutos, Gestão do Tempo, né? Que é, você falou do grupo, né? Harvard Business Review Isso. Cara, eu comprei tanto esse Press. livro esse ano já. Dei pra tanta gente esse livro. E eu já vou dar um spoiler da minha vida. E eu quero que você dê a sua também. Mas eu sim, eu organizo minha semana toda semana. Só que eu não organizo assim o que eu vou fazer. Eu organizo o que eu quero finalizado essa semana. Tipo, objetivo, sabe? Legal. Eu quero que essa semana eu tenha um episódio novo de podcast. Eu quero ter um episódio novo no YouTube. Eu quero que tal projeto do meu trabalho eu chegue nesse nível do projeto. E eu quero aí eu já penso em alguma coisa pessoal, né? Ah, eu quero conseguir fazer X exercício essa semana. Eu tenho esses objetivos. Como que eu vou cumprir eles? E aí eu chego no final de semana e eu vejo o que deu, o que não deu, por que deu, por que não deu, que é o que eu brinco, né? É o que bom, que pena e que tal. Que bom que eu Legal consegui fazer demais. isso, que bom que eu fiz aquilo, que pena que não deu pra fazer isso, que pena que não deu pra fazer aquilo, e o que tal seria eu incentivando, eu sugerindo coisas pra melhorar. Bom, esse foi o episódio 21. Foi só um trecho, porque esse episódio vocês falaram sobre muita coisa, você e a Letícia. Do leticionismo. Exatamente. Foi um dos trechos que eu achei interessante, porque está relacionado com o que a gente já falou. Mas esse episódio é incrível. Vocês falaram sobre hábitos de organização aplicados no dia a dia. Eu não sei se estava na pauta, mas você continuou na pauta de hábitos ainda nesse episódio de entrevista, né? É verdade. Esse é legal também que você consegue ver outro ponto de vista de uma pessoa que estuda organização, que estuda produtividade, mas ela executa diferente de mim. Mas a gente tem as bases de conhecimento e de opiniões, assim, muito parecidas. Só que a gente executa diferente. Então é interessante que você consegue ver uma amplitude maior da organização de dois pontos de vista que são diferentes, sabe? Eu gostei muito desse episódio. Inclusive, esse trecho que a gente tava falando aí é algo que se alinha com aquele ponto 7, né? Não, com o ponto 6, que é direcionar o dia para objetivos, né? Então, Isso, sim. quando eu organizo a semana, eu tenho meus objetivos primeiro. Quais são? Coloco os objetivos e a partir disso eu consigo organizar minha semana para que aqueles objetivos sejam cumpridos. Uhum. E no final fazer o recap, né? O que E o deu certo, o que recap, não que bom, que deu. pena, que tal. Excelente, excelente. E no Esse que caso, bom, que pena, que tal é uma coisa que eu aprendi trabalhando com tecnologia. caramba, Aham, como isso? é uma metodologia de design para você fazer recap dos projetos e trazer insights para os próximos, entendeu? Entendi. Pode ser a dele Pode ser você numa pega. uma retrospectiva, que a retrospectiva normalmente é para você ver o que tá bom, o que você tá fazendo bem, o que pode começar, o que tá fazendo mal, tipo isso, sabe? Sim, excelente. Você pode usar isso para um produto de tecnologia ou para sua vida e como foram os seus hábitos da semana, legal. Exatamente. E aliás, esse trecho que eu peguei foi você explicando como você faz isso. Você pode ver mais sobre isso no desafio 35N, acho que você fala sobre esse ponto também, né? Mas se você quiser saber o ponto de vista da Letícia, é o episódio 21, A Cobrança pelo Descanso. Boa. Bom, o trecho que a gente vai ouvir daqui a pouco, então, é do episódio 22, que é Está tarde para mudar de área. E esse episódio foi especialíssimo porque foi o primeiro gerente com quem eu trabalhei na área de comunicação, que foi o Totti, que é uma pessoa que foi meu gerente, me ensinou a trabalhar, me ensinou a me organizar. Inclusive, eu falo isso no podcast. O ponto onde eu notei que eu precisava ser mais organizado foi através dele, que ele é uma pessoa super metódica, séria e tudo mais. Ele trabalhou na Band por muitos anos comigo e na Band também trabalhou muitos anos lá. E
foi meu primeiro estágio, né? Então, meu primeiro estágio numa grande empresa, o Totti chegou muito querido, assim. Foi, foi um período de muito aprendizado com ele, cara. E além de ser. Sabe quando você não sente que está trabalhando? Esse era o clima de trabalhar com ele, assim. Porque ele era fantástico, uma pessoa muito alto astral, adorava uma fofoquinha, fazer piada. Cara, você se divertia o dia todo com ele, assim. Ele era muito, muito legal mesmo. Era não, é, né? Porque a pessoa está viva ainda, só não tá trabalhando comigo. Mas ele foi uma pessoa, assim, que me ensinou muito. Eu sou, nossa, gratíssimo, assim, pela vida dele, por tudo que ele fez por mim. Ele brincava, assim, que eu era filho dele, assim, de tanto que a gente ficou junto ali também. Depois, no outro momento, eu voltei pra Band como colega dele, porque daí ele foi pra uma outra área e eu tava liderando uma certa área, então a gente virou colega, então foi de chefe pra colega. E, nossa, foi, cara, uma pessoa especialíssima, muito inteligente, muito inteligente. Ele trouxe muita coisa legal, porque ele é um cara que já é mais velho que a gente, assim, pô, uns 40 lá e tal. Só que, assim, ele é uma pessoa que soube se adaptar em vários momentos. Em vários Sim. momentos. Ele mudou de área várias vezes, mesmo estando na mesma empresa, e depois quando mudou também. E no momento que ele gravou o vídeo, ele tava migrando de área, tinha acabado de migrar de área de novo. E ele Sim. mostra que, assim, não tá tarde pra mudar de área. Ele mostra o quanto é importante você ter conexões, você ter amigos de verdade, você estudar e tentar, sabe? Pô, o cara é sensacional, sério mesmo. Esse episódio tá lindo. Legal. E eu até queria perguntar, é mais legal, assim, se você se sente ainda mais à vontade gravando com quem você já tem histórias, com quem você já trabalhou ou já conhece há mais tempo? Ah, é diferente, cara, é diferente. Porque aí eu consigo literalmente fazer uma conversa de bar, assim. Acho que Sim. quem ouviu todos na Golcast facilmente consegue ver quem é meu amigo, assim. Aham. Porque quando a pessoa não é meu amigo ainda, ou meu amigo, eu vou um pouco mais sério e aí se chega no meio eu já tô brincando. Eu demoro um Sim. pouquinho pra começar a brincar, mas quando é meu amigo aí já vira ladaia desde o começo já. Muito bom. E é o que você falou, o Totti é uma pessoa. Dá pra perceber que ele é experiente, e eu não tô chamando ele de velho, eu tô falando que ele soube aproveitar cada dia de trabalho pra aprender e continua aprendendo, né? Porque o Aham. tema do episódio é: tá tarde pra mudar de área? E o Totti falando que não tá tarde, não tá tarde pra parar de aprender também. É sempre chance de aprender mais e é isso. Eu separei alguns segundos da sabedoria do Totti desse episódio pra você ficar com vontade de ouvir mais lá no episódio 22. Boa. Esse errar rápido nada mais é do que assim. Não tem problema errar. Vai lá e faz. Errou, caiu, levantou. Tipo, não fica redemoinhando, sofrendo Eu gosto naquilo. muito do aprender rápido, né? Tipo, ao invés de usar errar, porque o errar a gente leva muito pra uma. Vem da escola, né? Tipo, errou, tá errado. É aquela história que a gente lê tanto e vê por aí sobre entregar mais do que te pedem ou não fazer só aquilo que tu tá te propondo a fazer. E isso pode parecer, às vezes, assim. Tem gente que vê isso com maus olhos, ou é uma forma de se aproveitarem, mas não é, na verdade, além de tu aprender, tu abre frentes e portas das pessoas notarem outros talentos que tu tem, e daqui a pouco uma outra oportunidade vai surgir por causa daquele teu a mais, daquele teu extra que nem contava ali no básico do dia. Seria tão bom se as pessoas que estão nos ouvindo tentassem aproveitar um pouquinho do seu tempo, que hoje é tão escasso, para aprender a defender melhor uma ideia, a falar melhor, a não ter vergonha. Valorizar, né? Valorizar suas qualidades que parece que são pequenas, assim, né? Isso, não, porque às vezes a pessoa pensa, tá, mas eu só faço isso aqui, ou só foi essa ideia. Sempre aquela coisa de se diminuir, né? Se colocar num lugar de, não, isso aqui não é nada demais. Mas se a pessoa conseguir mostrar para os outros uma ideia, né, bacana, ou falar melhor de si mesma, se vender no bom sentido, vender o seu peixe melhor, isso vai trazer resultado. O episódio 23 que eu gravei com o Sebastian, do Ser Freela, que tem um título já, A Vida de um Workaholic. E lembra que a gente falou no começo do episódio que eu trago experiências aqui, né?
A gente aprende através de experiências. E foi muito legal conversar com ele. Ele que sabe que é um workaholic. E ele não gosta de ser um workaholic, mas ele sabe que ele é assim. A gente trocou muita ideia legal, cara. Muita ideia legal sobre isso. Muito bom. E interessante isso, ele falar que sabe, é uma luta constante contra, mas faz parte dele, né? E a conversa de vocês foi interessante porque permeou por vários lugares, assim. O que mais me chamou a atenção agora, reouvindo o episódio, é que vocês falaram sobre projeto pessoal, sobre a própria empresa versus o CLT, Uhum. e como equilibrar isso ou não. Inclusive tem um áudio falando sobre isso, vamos ouvir ele? Bora. Cara, a gente ficou falando só desses assuntos aqui. Eu já defini o nome desse episódio e eu lembrei de um exemplo muito adaptado pra gente, assim, cara. O nome desse episódio vai ser Casa de Ferreiro Espeto de Pau. Ai, que horror. Cara, mas por que eu ia falar Pior que é isso? muito verdade, né? Cara, eu fiz freela por anos fazendo freela de design, de fazer branding, de fazer marca, de fazer site. Eu não tinha site e eu não tinha marca. Isso diz muito já sobre isso. O tanto que a gente Total. valoriza o projeto dos outros, porque quando a gente faz um Mas freela não de nosso. marca, a gente tá ajudando a pessoa a colocar um sonho dela na rua, né? Basicamente isso. Total. Só que daí a gente trabalha ajudando novos sonhos, só que, tipo, nosso mesmo, que a gente não estrutura, a gente não monta um site, a gente não faz um CNPJ, a gente não cuida daquela organização de... Pô, eu não fiz nada disso, cara, nada. Eu ia tudo na louca fazendo os freelas, sabe? Até para montar a própria marca, a gente faz as coisas no mínimo viável, né? Tudo é MVP. Não Quando vai faz toda fazer a aquela sua própria pesquisa que a gente marca. faz pros outros ali. Faz nada. A gente faz tudo na base do feeling. Não é que é feeling, entendeu? Estou sentindo que é isso. Eu tenho É experiência já feeling. com isso. É, exatamente. Só que é uma procrastinação danada. Tipo, Óbvio. porque a gente valoriza muito mais o projeto. Eu mesmo vim ter um portfólio assim, com o nome Sebastian agora, ano passado. De ano passado para esse ano. Faz 10 anos que eu atuo como freelancer. Uhum. E foi só agora que eu tive um portfólio. Cara, eu acho que os designers vão se identificar tanto com esse episódio, com esse trecho principalmente. Esse trecho vem como um tapa na cara, né? Mas o episódio inteiro. E eu queria trazer isso porque, bom, a gente tá falando de um episódio que falou sobre ser workaholic, o seu trabalho, o trabalho que você faz para os outros, e o trabalho que você faz porque você gosta, mas não ganha muito dinheiro. Uhum. Como você, Lucas, sente o método Nagol nesse momento, final de 2022? Cara, o Método Nagô eu falo pra todo mundo, é um projeto que eu faço por amor, assim. Por amor total, 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 total. Tanto que eu já falei isso 1000 vezes já. Eu não pego um centavo desse projeto, eu só ponho de volta. Porque a ideia é que ele cresça. Só quero que ele cresça, cara. Que ele atinja muitas pessoas, ajude muitas pessoas. Eu, graças a Deus, não preciso desse dinheiro e não quero usar esse dinheiro assim. Então, é isso, cara. Eu amo esse projeto, eu amo fazer ele. Amo o resultado que ele vem trazendo. É tão legal, cara. É tão legal ver que nem final do ano agora eu colhi tantos frutos bonitos assim que dinheiro não compraria, sabe? Sim. É palavras de pessoas, é um convite que eu sempre quis fazer, cara. Que nem eu fiz uma aula no curso do Bloco de Produtividade, que é da Perestroika. Pô, eu já pedi emprego na Perestroika em 2014, 2015. Eu já insisti pra trabalhar lá, não consegui. E aí agora, aguenta hoje, convidar. eu fui contratado pra fazer um curso lá dentro, velho. Pô, olha isso, tá ligado? Muito bom. Olha a terra plana dando voltas aí. E é que vocês falaram até nesse trecho, né, que a gente ouviu. Quando é para os outros, a gente dá tudo de nós e é tudo do melhor. Mas uma hora, os designers que você falou, mas qualquer área, né, qualquer freela, a gente tem que pegar pro que a gente gosta, pro que a gente faz de coração, para fazer bem feito, né? Posso Exato. dizer, como parte da equipe, que o método Nagô, a casa é de ferro também, não é de pau. Nesse nome do episódio que seria aí, né? Sim, cara. Então, o método Nagô, acho que ele mudou bastante isso pra mim, porque eu não faço pra benefício próprio, entendeu?
eu acho que o design eu fazia pro meu benefício, que era ganhar meu dinheiro e fazer meu nome. Do Nagô eu não faço pra fazer meu nome. Porque senão eu chamaria Lucas, não chamaria Método Nagô. Que nome é esse, tá ligado? As pessoas te chamam de Nagô, né? Minhas pessoas me chamam de Nagô. Na realidade, eu ganhei um nome novo no final das contas. Mas é justamente por isso. Eu acho que esse fato me faz pensar que isso aqui é um trabalho, entendeu? Eu levo isso como um trabalho. Então, quando eu tenho que gravar um vídeo, eu tenho que gravar um vídeo. Porque eu tenho que passar isso pras pessoas. É um compromisso que eu tô fazendo toda segunda-feira, postar um vídeo no YouTube, sabe? Então, isso faz com que a casa não seja de pau, no final das contas. Excelente, muito bom. Lucas, eu queria lembrar que no episódio 22 foi o primeiro episódio que você chamou o convidado para fazer a abertura Foi no 22? com a boca. O 21 você que fez, e o 22 você pediu pro Totti fazer, e aí começou. Cara, foi a coisa mais despretensiosa que tem e durou muitos episódios. Nos últimos eu não fiz mais, mas durou muito isso. Durou meses e foi maravilhoso, foi maravilhoso. Eu queria lembrar se esse episódio 24. Sim, foi. Deixa eu fazer o corte aqui. O episódio 24, com o nome Amarrando o Cadarço como um Mestre, com o Lucas Guimarães, o episódio de 2 Lucas, foi o primeiro gravado ao vivo, eu posso dizer, assim, com convidado? Foi o primeiro gravado ao vivo. Sim, Dentro a pandemia já estava aliviando, né? do meu, entre aspas, estúdio. Tanto é que ó, estúdio, que foi o primeiro, a música de introdução foi gravada com uma gaita. Pô, esse foi de mestre, tá? Ele pegou a minha gaita, que eu não sei tocar, e basicamente deu aula, simplesmente. Soltou, foi maravilhoso. Merece você voltar lá no feed, no episódio 24, dar o play nesses primeiros Pô, minutos. esse é maneiro. Venha Inclusive pela que gaita e fique pela conversa. Inclusive sobre esse que eu chamo de estúdio, isso aqui era um quarto de criança. Se você olhar pra onde eu tô olhando agora, são vários dinossauros. É muito bonito. Sério, maravilhoso. Você grava olhando dinossauros na parede. Olha, Na realidade, na parte da frente aqui, nessa direção, eu coloquei as espumas acústicas, né? sim, Mas os de cima eu não coloquei. Deixei os dinossauros. Pra mostrar que eu sou excelente. uma criança ainda no fundo. Então foi gravado aí onde você grava. Foi nesse Dino estúdio aqui. Excelente, excelente. Teve histórias do Lucas Guimarães falando sobre tecnologia e cursos para o agro, que eu achei incrível. E é incrível, Lucas, como que você acha umas pessoas assim que tem uns Aleatórios. trabalhos tem uns trabalhos que, caramba, o cara trabalha com Pode curso falar, de aleatório. WhatsApp, Mano, com curso para WhatsApp para pessoas que trabalham no campo. Excelente. cara, eu sou um Ronaldinho Gaúcho pobre, velho. Porque o tanto de aleatoriedade que eu conheço, você não tem noção. Excelente, excelente. Eu queria trazer, inclusive, o destaque que eu trouxe para esse episódio, além da gaita, além das histórias do Lucas e, como eu posso dizer, a química vocês dois apresentando no episódio é muito bom. Eu não sei se eu posso pedir o Lucas mais vezes para estar aqui. Pode. O destaque que eu quero deixar para esse episódio é como você não conseguiu assistir Dory Porra. apenas em um dia, como você assistiu entrando na personagem Dory. Nossa. E sobre o seu hábito de assistir filme. Como assim você não viu O Senhor dos Anéis? Ai, cara, cara, essa história da Dora eu não vou contar aqui porque você precisa ouvir lá. Mas chega a ser triste pra mim contar essa história, é vergonhosa, assim. Mas sim, eu demorei mais de um mês pra assistir Dory e tentando assistir muitas vezes, tá? É um filme de 1h20. Mas não é porque é ruim, não, é por outro motivo. Não, o filme é bom. Mas, você vai saber ouvindo o episódio. Mas eu queria E saber Senhor quais dos Anéis, filmes... cara. Senhor dos Anéis eu assisti o primeiro, eu era muito criança, eu não lembro. E eu não sei mais, tipo assim. Posso dizer que eu não assisti, porque eu não lembro. Como é essa relação? Assim, esse ano, quais filmes você assistiu que ficou marcado? Ou... Cara, eu assisti pouquíssimos filmes esse ano. Eu já não assisto muito, né? Mas você assistiu esse pouquíssimos ano, na cara, vida. eu tô tentando lembrar qual que eu assisti, porque na minha cabeça não vem nada. Mas eu assisti filmes. Sabe o que eu tô viciado agora? Eu sou assinante da Vivo, né? No celular. No 3G Sim, e tal. sim. E aí eu descobri que se você é cliente da Vivo, controle e tal, não tô fazendo propaganda pra Vivo não, tá? Mas é só uma informação aqui.
Sim. Você tem 3 meses gratuitos no aplicativo do Discovery, que Não é o sabia streaming da Discovery. E, velho, Sim, eu sou apaixonado por essas coisas de sobrevivência, sabe? Eu amo ver essas coisas. maravilhoso. Meu, ali é uma mina de ouro, cara. Eu tô assistindo todas as versões de Desafio em Dose Dupla, que é 2 caras diferentes caem num mato ali e eles têm que sobreviver, eles ensinam sobrevivência. Eu tô viciado nisso. Maravilhoso, maravilhoso. Então tá perdoado você não ser um cinéfilo. Não sou um Quanto mais. cinéfilo, cara. Eu sou uma vergonha pro cinema, inclusive. Não, mas muito bom. Nesse episódio você recomendou filmes, você recomendou Ela, o Lucas recomendou Questão de Tempo e outros, que eu não vou perguntar se você assistiu, que provavelmente Não você não assisti. assistiu. Desculpa, Lucas. Fica lá, episódio 24. Ouçam. Lucas, o episódio 25 pra mim foi um dos que eu achei mais consolador e fortificante enquanto eu editava, e aí depois quando eu ouvia, eu peguei mais coisas pra vida. Eu acho que quem tá ouvindo isso vale voltar lá no episódio 25, que é um episódio para pessoas ansiosas. Isso Cara, não é a minha descrição, é o nome do episódio. e mais, falado por um profissional da área de psicologia. Né? Isso. Isso aí dá uma chancela também. Sim. Esse episódio, Pedro, desse ano, eu vou colocar ele como um dos meus favoritos, assim. Tem 2 episódios que foram pra mim marcantes, cara. Não desfazendo de nenhum episódio, todos foram muito legais. Mas teve 2 que pra mim me chocou, assim, sabe? Não sei, cara. Teve uma energia muito louca pra mim, assim, que eu saí muito, assim, muito feliz. Uhum. Esse foi um deles. E o próximo, quando vir, eu vou avisar também, porque tá mais pra frente. Mas Sim. esse é um dos meus episódios favoritos do Nagocast que já gravei. Falei isso pro Ronaldo, inclusive, que gravou comigo, que foi um episódio fantástico e eu quero trazer mais ele pra cá também, porque a gente pode trazer outros assuntos além da ansiedade. Excelente. E, inclusive, vale a indicação pro canal do YouTube do Ronaldo Rabelo. Procura Boa, também. boa. Tá linkado lá no episódio Perfeito. 25. Mas acho que essa sensação vem de que você fez o método Nagô pra ajudar as pessoas. E se teve um episódio que ajudou pessoas, foi esse Pode ser episódio. isso também. Acho que ele foi muito rico, sabe? Uhum. Sim. Vamos ouvir um trecho dele, então. O que você poderia dizer, assim, que as pessoas possam fazer desde já para conseguir ter um controle maior da ansiedade? Ou seja, para conseguir regular esse alarme para as pessoas. Existem algumas coisas no dia a dia que ela já pode ir fazendo, independente dela já ter ido no terapeuta, já ido atrás de um profissional? Muito boa pergunta. Eu sempre bato em uma tecla lá no meu Insta, que é a seguinte frase: a forma como que você entende sobre a sua ansiedade vai influenciar a forma como que você lida com ela. O que isso quer dizer? Cara, se você não tem zero de conhecimento da sua ansiedade, você vai lidar com ela dessa forma. Como? Como zero de conhecimento, imitando coisas que você acha que pode ser real, achando coisas, por exemplo, tomar um remédio, fumar um cigarro, beber, fazer uso de alguma substância. Por quê? Porque você acha que dá certo e geralmente quando você faz esse uso, passa naquele curto período de tempo. Mas da onde que vem esse uso? Do seu conhecimento, do seu entendimento sobre a ansiedade. Então, a primeira dica que eu dou, cara, é busque conhecimentos a respeito da ansiedade. Por quê? Mais uma vez, a forma como que você entende sobre a sua ansiedade vai influenciar a forma como que você lida com ela. Cara, bom demais. Excelente. E ele fala Ele fala, sobre isso, sobre você se conhecer, né? A importância disso. sim, ele fala com muita propriedade de ansiedade, por isso que eu gostei tanto, assim, porque eu nunca tive muita propriedade para falar sobre isso, sabe? Eu falo de maneiras, muitas vezes, de diminuir a ansiedade e tudo mais. E ele vem com a ansiedade de uma forma mais materializada, de você aceitar a ansiedade. Ele fala sobre que a ansiedade é uma coisa natural do nosso corpo, que não é uma coisa Uma sempre defesa, ruim. né? É uma defesa, e às vezes é uma defesa boa. Aqui o problema é quando ela tá demais, né? Quando ela tira
tira a nossa paz, tira nossa rotina. Aí é quando tá em excesso, assim. Mas ele fala de disciplina. Ele fala de ansiedade de uma forma muito interessante que eu nunca tinha ouvido até então. Excelente, vale ouvir então o episódio 25 e esperar por mais participações do Ronaldo futuramente, né? Episódio 26, cara, mais uma vez. Aleatoriedade de convidado. Igual a Perfeito. riqueza na conversa. Cara, eu conheci o Emílio na Já puxa o Involves. episódio 26, pode puxar já. Eu conheci o Emílio do episódio 26 na Involves. A gente trabalhou junto nem um mês, pra você ter noção. Ele entrou e saiu da Involves. Teve uma demissão em massa bem na época, ele entrou e, tipo, infelizmente ele acabou indo. Mas quando eu conheci ele num fofocall, assim, que a gente chama, né? É uma chamadinha só pra trocar uma ideia. E ele contou rapidamente a história dele, cara. Deu um sinal na GoCast na minha cabeça. Cara, esse cara precisa conversar comigo, velho. Simples assim. E aí eu fui já no chat dele e falei, mano, você topa gravar uma conversa sobre a tua história? Dele, claro, com certeza. Ficou super feliz, assim. Sim. E assim, o Emílio é maravilhoso, cara. Ele é um americano que por vontade própria veio morar pro Brasil. E ele é apaixonado pelo Brasil. Ele mora no Brasil há nem lembro quanto tempo, acho que uns 6, 7 anos, aí até mais. Ele fala português perfeitamente. Você não sente muito sotaque da parte dele, assim. E a história dele é muito interessante sobre como ele veio pra cá sem conhecer a língua, sabe? Ele veio como professor de inglês e tal. Pô, é maneiro demais a história dele. Eu gostei demais. Muito bom, muito bom. Inclusive foi. Você já tinha falado um pouco disso antes, já tem vídeo no YouTube também sobre isso, mas foi um episódio inteiro falando sobre idiomas, sobre as diferenças culturais, mas diferenças de idiomas também. E mais pra frente teve outro episódio ainda falando sobre aprender idiomas e como isso é prático para o nosso dia a dia. Também vai ser um tema recorrente do próximo ano do NagoCast, em 2023. Possivelmente. Por algum motivo, aliás, eu até sei o motivo, né? Eu acabei conhecendo muito produtores de conteúdo na área de idiomas. Porque eu fiz muito conteúdo sobre organizar estudos de inglês, essas coisas, como eu organizava para estudar inglês também. E acabei fazendo amizade com o Becker, com o casal dos 2 centavos. Teve também a Bilingue, né? A Deb, que vai gravar o ano que vem com a gente. Ah, legal. Teve a Nath também. A Nath da Poliglota também, que gravou com a gente esse ano, que eu acho que a gente vai falar sobre ela. Uma série de pessoas legais, assim, que eu acabei conhecendo e eu vou trazer mais eles pra cá também, porque como eles ensinam sobre idiomas, eles ensinam a organização de estudo também. Então eu acho super interessante trazer o ponto de vista de cada um de como estuda o idioma, que é diferente também. E aí, nesse episódio, vocês falaram muito sobre choques culturais, diferenças, e aí tem esse trecho onde ele falou do café da manhã, o que é um café da manhã para ele. Eu queria saber para você, Lucas, que é uma pessoa da manhã, coisa que eu não sou. Você é uma pessoa que gosta de acordar cedo. Você já acorda ativo. E o que é um café da manhã para você? Tá. De respeito. Olha, de verdade, cara, eu gosto mesmo desse café da manhã que eu vou falar pra você, tá? Não é conversinha, não é. Eu realmente amo esse café da manhã, porque é a hora que eu tenho mais fome. Normalmente eu treino quando eu acordo. Eu vou treinar. E quando eu treino, velho, eu volto um leão de fome. Você não tem noção. Qualquer tipo de exercício que eu faço. E aí quando eu volto, normalmente, tá? Via de regra é isso. 2 ovos, faço um pãozão com ovo com 2 ovos. Eu frito os ovos com... Só passo a manteiguinha bem de leve assim na frigideira, só pra não... Pra dar um grauzinho ali. Queijo branco, dou uma tostadinha ali com o gostinho que tava na frigideira. Tô salivando, só de falar. Coloco isso no pão, aí Pão ou um pão francês. integral, às vezes até um pão francês mesmo, que eu gosto mais, só que eu não como todo dia. Aí eu faço um shakezinho. Eu coloco leite, um pedacinho de banana, metade de uma banana assim congelada, pra ficar geladinho, gelo.
Aí eu coloco aveia e coloco whey de chocolate. Que daí é o meu achocolatado. Mano, fica com uma vitamina deliciosa. Um pãozinho brabo demais, assim. E aí no meio da manhã eu ainda tento comer uma banana. Daí depois. Só que, cara, isso aí eu posso ir até o almoço de boa. Pra abrir o dia, né? Pra abrir o dia. Né? Uhum. Se fosse o Emílio, ainda ia querer uma fatiazinha de bacon. Ele é crer. Ei, um rápido aviso aqui. Aconteceu um probleminha na nossa gravação e a gente perdeu 2 episódios, né, Pedro? Então a gente tá gravando aqui antes rapidinho só pra avisar que os episódios 27 e 28, que a gente ia terminar a primeira parte, eles vão pra segunda parte, beleza? Então semana que vem você vai receber a segunda parte e a gente tá aqui só pra avisar porque a gente foi ver esse problema na hora de editar. É isso então, um beijo, um queijo e até semana que vem. Tchau, tchau. Olha, eu não ia comentar não, mas eu acabei de ver que o Pedro tem 2 violões e um violão não olha pra cara do outro, cara. Eles são brigados, será, esses 2 violões? Fica aí o questionamento. Coloca aí nos comentários se você estiver no YouTube.